programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Então, vamos lá, boa noite. Primeiramente, dando uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando no YouTube, Unidos contra o Câncer. E também estamos ao vivo na Melodia FM 87.9 de Vitória da Conquista. Primeiramente, agradecer a todos que vêm aí acompanhando o nosso podcast. E já aproveitando também para deixar seu like, se inscrever, compartilhar. E eu estou vendo que tem pessoas que estão... Hoje eu fiz um diferente. Eu resolvi colocar aqui no Instagram, mas vocês que estão aí pelo Instagram, não deixa de preguiça, viu, gente? Vocês vão lá e vão também acompanhar lá no YouTube, porque é super importante a gente ter engajamento para que essas informações realmente ganhem espaço, ainda mais hoje, que é um tema assim, super especial, que é justamente a palavra câncer. Hoje nós estamos no pré-dia do Dia Mundial do Câncer, amanhã, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. E em especial o tema desse ano, dessa campanha, é Unidos pelo Único. Justamente buscando individualizar a questão do paciente, tanto do ponto de vista de tratamento, mas também cada pessoa tem uma experiência diferente em relação a viver o câncer. Então hoje a gente está com convidados mais do que especiais. Teremos hoje a doutora Daniele Libório, radio-oncologista do Hospital SAMU, que vai estar aqui hoje nos ajudando e debatendo temas tão importantes. Também Dr. Eduardo Godin, cirurgião oncológico, colega. Então hoje aqui estou no meio de amigos, colegas e que estamos aí na mesma batalha e que realmente precisa ter discussões, que a gente já está até conversando aqui a respeito dessa integração. É importante a gente ter integração e quando a gente tem esse momento de vir ao podcast e fazer essa integração, mas também para aqueles que estão nos acompanhando. Lembrar que o Unidos contra o Câncer é uma iniciativa que a gente vem tentando usar a parte da comunicação para juntar forças contra o câncer, trazendo informações acessíveis e debates esclarecedores sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Doutora Dani, boa noite, obrigado aí pela presença. Se apresente para quem não conhece essa grande profissional. Então, boa noite a todos os ouvintes. Eu sou Daniele Libório, eu sou médica radio-oncologista do Hospital SAMU. Minha formação é no Rio de Janeiro. Eu sou nascida próximo na região, em Itabuna. Depois eu fui morar em Salvador. Depois eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Eu fiz residência de radioterapia no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E fui morar em Vitória, porque eu me casei com capixaba. E depois eu vim para cá, para Vitória da Conquista. E hoje trabalho no Hospital SAMU, adoro o meu trabalho, tenho colegas maravilhosos que estão aqui presentes. E estou aqui hoje para falar sobre câncer, para debater esse assunto que é tão importante, que é nosso dia a dia. É um prazer estar aqui. É uma honra muito grande. É a segunda vez que Dani participa, Olha a intimidade, doutora Daniele. Mas já é uma grande satisfação dela estar sempre acompanhando e ela é sempre muito precisa, muito clara, nos seus apontamentos. E se apresente, meu caro Eduardo Godin, que já tem uma voz de radialista, e a voz dele vai chegar aí dos Estados Unidos. Me conta aí, se apresente. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes aí da Rádio 87.9. Eu me chamo Eduardo Godin, eu sou cirurgião oncológico do Hospital SAMU. Minha formação, por incrível que pareça, se iniciou aqui na cidade de Vitória da Conquista. Eu formei na primeira turma de medicina da UESB. Por seguinte, eu fui para São Paulo fazer cirurgia geral.
no Hospital do Servidor Público Municipal e depois me formei em cirurgia oncológica no AC Camargo Cancer Center. Né? E há 8 anos eu retornei à cidade, né? Na qual eu me formei, e hoje a gente trabalha junto com a doutora Daniela, doutor Renato, aí nessa batalha, nessa luta contra o câncer. E tem tudo a ver, né, a gente falar sobre, né, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, porque aqui nós estamos com o tripé do tratamento oncológico, né? São os 3 pilares no tratamento: oncologia clínica, os tratamentos, as medicações, o planejamento, né, que a gente faz, coordena a questão de equipe. Tem a parte da radio-oncologia, a questão do tratamento radioterápico essencial no tratamento oncológico, e cirurgia. Na maioria dos cânceres não tem como pensar, né, em cura sem pensar, né, numa cirurgia. Conta pra gente como é que foi sua trajetória desde a cirurgia, como é que vem sendo hoje, né, seu dia a dia como cirurgião oncológico. Conta aí pra gente. Na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser cirurgião, né? Então, sempre me encantou a cirurgia. E aí, na faculdade, eu acompanhei um mestre nosso, que ele está aqui na cidade ainda, que é cirurgião oncológico, um exímio cirurgião oncológico, que foi o Dr. José Roberto Lara, que foi meu grande incentivador a fazer cirurgia oncológica. E foi acompanhando ele que eu me encantei pela cirurgia oncológica, pela versatilidade, pela complexidade dos casos. E aí acabei optando por fazer cirurgia oncológica. Hoje a gente trabalha no NACOM do Hospital SAMU, nos serviços do SUS da cidade, no hospital de base também. E é muito gratificante hoje a gente estar atendendo e melhorando esses serviços cada vez mais, né? Quando a gente chegou aqui na cidade, os serviços de oncologia do SUS eram bem precários, a fila era muito grande. E isso tem melhorando dia após dia, né? A gente está conseguindo diminuir o número da fila, a fila de espera, né? Que já chegou a 6 meses. Então a gente está conseguindo tratar os pacientes num tempo hábil menor, né? Então é muito gratificante estar fazendo parte aí dessa história aí de melhoria do serviço do tratamento oncológico aqui na cidade. Ótimo. Doutora Dani, e conta pra gente aí sua trajetória, como é que foi escolher radioterapia, como é que tá sendo os desafios na rádio? São grandes os desafios, né? E são diários. Então, quando eu escolhi fazer radioterapia, na verdade, foi por influência de meu pai, né? Meu pai é anestesista, ele trabalhou no hospital de base logo quando abriu, e ele tinha uma colega, uma amiga que fazia radioterapia, né? E aí ele me falava, e eu achava muito interessante, porque eu sempre tive algum magnetismo, assim, com câncer. E aí eu fiz, eu vou fazer radioterapia, porque eu acho que meu coração bate por isso. Entrei para radioterapia, achei muito confuso no começo, porque é muita conta, é muito cálculo, é muita física, é muita... E aí, logo depois que eu comecei, eu fui rodar na ala da oncologia pediátrica. E aquilo ali foi o meu divisor de águas, porque tratar criança com câncer realmente é complexo. Só que ao mesmo tempo que eu vi a complexidade, a dificuldade da família, das crianças, eu vi também a possibilidade de cura. E foi isso que me encantou. Apesar de não trabalhar hoje com criança, aquele momento foi o momento que eu escolhi a radioterapia no sentido de fazer o máximo possível para tirar aquele paciente daquela situação, para tentar curar aquele paciente. E de lá para cá, eu venho trabalhando, né, com radioterapia, eu amo o que eu faço, eu realmente não faria nada longe do que fosse relacionado a câncer, talvez até oncologia, mas radioterapia é realmente a minha paixão. E eu venho enfrentando esses desafios, que são muitos, mas graças a Deus também a gente tem muito sucesso, né, em relação ao tratamento. E venho na luta, né, na luta contra o câncer, dia após dia. E nesse período, né, como radioterapeuta, de pacientes, de situações clínicas, o que é que você lembra, assim, até recente, porque é muito fatos marcantes, o que que te lembra, assim, recentemente, na sua atuação como radioterapeuta, algo que te marca, tanto do ponto de vista, né, sei lá, né, psicológico, não sei, emocional, como também do ponto de vista de trabalho, de ciência, o que que você poderia compartilhar com a gente
assim, de casos, de pacientes que vem passando, assim, me conta aí. Entendi. Tem um paciente que eu soube ontem não, domingo, fui almoçar com a minha família e eu encontrei Luiz Fernando, hematologista. A gente tinha um paciente em comum que eu tinha muito apego com ele. Ele era muito próximo de mim, qualquer coisa que ele sentia, ele ia lá no ambulatório, doutora, eu tô sentindo isso. E eu sempre atendia ele no final, quando estava muito cheio. Esse paciente tinha um mieloma, né? E ele progrediu doença, ele tinha uma doença aqui na fossa, no osso, óssea já. Ele passou comigo, era uma doença muito volumosa, respondeu muito bem à radioterapia. Passou algum tempo, ele voltou de novo, uma doença na região do pescoço. E a gente foi para a radioterapia, ele melhorou e sempre ele me dava notícia, né? Ele ia lá, sempre me dava notícia. Isso voltou, essa região do pescoço, a região da face, acabou invadindo órbita, a doença realmente ficou fora de controle. E foi feito tudo possível. Luiz Fernando entrou com judicialização, conseguiu uma medicação que era super difícil, tudo, mas ele não respondeu. E ele tinha muita vontade de viver, muita, assim. Ele falava muito das filhas, ele falava muito da família, ele tinha um amor pela vida, ele tinha uma alegria de viver, que aquilo me tocava, sabe? Apesar de entender a gravidade dele. Ele foi para São Paulo, uma radio-oncologista de lá entrou em contato comigo tem mais ou menos um mês, e me deu notícia dizendo que, infelizmente, não tinha mais o que ser feito, que estava voltando esse paciente para cá. E aí eu encontrei com esse colega nosso, infelizmente, dizendo que ele veio a óbito. Mas ele me marcou pela vontade de viver. Ele me marcou pela alegria, pelo amor à vida. Às vezes a gente passa batido, né? Que a gente está no dia a dia, nessa correria. E tanta gente aí realmente dando tudo e fazendo qualquer coisa pela vida. Então, ele realmente me marcou muito. E eu tenho pensado muito nele ultimamente. Recentemente, porque tem muitas, né? Mas recentemente, é que eu mais tenho pensado é ele. Nele. Eduardo, essa fala, né, de doutora Daniele sobre a questão dessa vontade de viver, de vencer, você percebe isso na questão dos resultados na cirurgia, quando você tem aí, né, os tratamentos, essa parte motivacional, você percebe uma diferença assim na sua prática? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Quando o paciente ele tem uma energia positiva, ele tem uma alegria de viver, uma força de querer viver, de querer se recuperar. É impressionante como esses pacientes evoluem melhor do ponto de vista cirúrgico, de resultado cirúrgico. Eles complicam menos, eles ficam menos tempo internado. Então, realmente, a parte emocional, né, ela influi muito no resultado cirúrgico, pelo menos. E eu acredito que em todos, em geral, né? De uma forma geral. Na sua prática também você percebe. O que acontece? Muitas vezes, para poder você, do ponto de vista de ciência, você falar, não, é isso, levou a isso. Exemplo, quando a gente fala da parte psicossomática, a gente sabe que na prática, algumas coisas falam pra gente que realmente acaba interferindo. É lógico que quando você isola isso do ponto de vista científico, como são vários fatores que estão envolvidos, né, no tratamento de câncer, às vezes é difícil. Mas a gente pegar uma questão simples, é só se a gente imaginar, quando a gente está muito ansioso ou depressivo, que às vezes você tem uma herpes, né, que aparece ali na hora que você está estressado. A imunidade cai. Então a gente imagina que essa parte emocional, ela casa ali muito com a parte da imunidade. A gente percebe que aqueles pacientes que chegam ali muitas vezes muito depressivos, assim, na realidade, assim, infelizmente já chega no jogo derrotado e a gente tenta ali e a gente percebe, a gente já até imagina que o resultado vai ser pior do que seria daquele paciente que é motivado. Tem casos que a gente vê que você não fala, poxa, como nós chegamos até aqui, e você vê que esse lado, aí esse é o lado, a gente pegando o lado psicossomático, a parte de imunidade, mas também tem um outro lado que a gente não conhece, aí vai depender muito da filosofia, da espiritualidade, que isso também é algo que a gente não consegue palpar, mas cada um sente isso, né? Eu imagino, cada um tem sua sensibilidade em relação a isso. E de cirurgia hoje, Eduardo? Tem algum caso que está te chamando atualmente sua atenção, assim, de desafio na parte cirúrgica, que você está aí e fala, poxa, estou quebrando a cabeça, estou aqui no podcast, mas daqui a pouco eu tenho que resolver isso aqui, me conta aí. Na realidade, a gente tem muitos casos, né? E normalmente chama atenção mais aqueles pacientes jovens. Né? Eu tive algum tempo atrás uma paciente que teve no meu consultório privado, né? Uma paciente jovem, com 20 e poucos anos de idade, com um tumor de ovário já avançado,
A paciente estava bem emagrecida, só tinha barriga, né? Por doença, por tumor. É uma paciente que me marcou também, porque ela estava meio que perdida, né? E aí eu consegui encaminhar ela para o serviço lá do hospital de base, o NACOM do base, e acabei operando essa paciente. E assim foi fantástico, né? Porque eu vi ela numa fase assim bem ruim. E aí depois da cirurgia a gente operou ela, tirou a massa ovariana, deu o diagnóstico oncológico, ela foi para quimioterapia, teve uma resposta assim fantástica à quimioterapia, voltou para a gente para fazer uma citorredução secundária, né, fazer um resgate, e aí não tinha mais doença quase que nenhuma, e hoje essa paciente está super bem, né, já deve ter aí mais de 1 ano já de tratamento sem evidência de retorno de doença, né? Mas são muitos casos, né, que a gente pega. Já teve um paciente também com tumor de testículo, jovem, não conseguiu nem tratar aqui, porque a gente ainda não tem na cidade serviço de oncologia clínica pediátrica, né? Então era um paciente que tinha, se eu não me engano, era 14, 15 anos de idade. E aí a gente tratou, eu fiz a orquiectomia dele, dei diagnóstico, ele tinha lesões retoperitoneais. E aí ele foi tratar, se eu não me engano, foi em Salvador e em Itabuna. E aí voltou bem também, sem doença. Então tem muitos casos de sucesso também, né? Mas o que mais marca a gente são esses pacientes jovens, né? Que a gente... Antigamente o câncer era considerado uma doença de idoso, né? E hoje em dia a gente vê cada vez mais pacientes jovens com diagnóstico oncológico, né? E essa sensação, Dani, justifica? Você percebe realmente aumento da incidência aí de câncer em paciente jovem? Como é que está sendo sua experiência lá na radioterapia? A minha experiência, o que eu tenho visto muito, câncer de reto. Abaixo de 50 anos, alguns, 40 anos, 45 anos, sem fator hereditário, que me chama mais atenção. Câncer de colo de útero, 20 e poucos anos, tenho visto muito. E câncer de mama, menor do que 40 anos, realmente parece que se alastrou, né? Uma coisa que tem sido relativamente comum em consultório. E a gente até aproveita esse momento, né, que a gente está aqui falando sobre, nesse dia, né, amanhã, Dia Mundial de Combate ao Câncer, que realmente uma incidência cada vez crescente, né, de câncer. São estimados mais de 20 milhões de novos casos por ano no mundo, né? São cerca de quase 10 milhões de mortes. E a gente vê que no Brasil é estimado que em 2030, né, as estimativas que tem é que talvez o câncer seja a primeira causa, né, de incidência e mortalidade, né, na população em geral. E aí existe até artigos falando de uma epidemia de casos de câncer em pacientes jovens. E um que chama a atenção justamente é câncer coloretal. E até por isso, né, a gente antes fazia, né, aqueles rastreamentos com colonoscopia a partir dos 50 anos, através disso já se puxou para 45 anos de idade, e a gente vai percebendo que o estilo de vida, né, o tipo de alimentação, obesidade, sedentarismo, né, à toa que a gente tem que emagrecer, viu, gente, para poder realmente, é um fator hoje, depois do cigarro, né, as duas principais causas de prevenção combater o tabagismo e combater a obesidade. Então, por isso que hoje todo mundo está cada vez mais olhando tratamento. A obesidade é uma doença que tem que ser tratada com seriedade, porque tanto do ponto de vista, né, de doenças cardiovasculares, mas também quanto o câncer, também é uma situação bastante propícia de levar. E aí eu queria ver com vocês, na opinião, né, na prática, o que vocês veem a respeito de ter uma abordagem assim multidisciplinar, assim, né, de ter um paciente e conversar com um colega, de fazer o planejamento, né, com os outros colegas de outras especialidades. O que vocês veem isso? O que faz diferença mesmo você estar no mesmo serviço, discutir o do paciente, ter uma equipe multidisciplinar? O que vocês veem em relação a isso? Eu tenho um oncologista, amigo nosso, que falou uma vez assim para mim, tumor board, reunião multidisciplinar, aumenta a sobrevida. Isso eu captei e eu nunca mais esqueci. É a mais pura verdade. Realmente aumenta a sobrevida, principalmente quando os colegas têm o mesmo raciocínio clínico que o seu. Uhum. Né?
Então, quando a gente fala em câncer, hoje em dia, na minha opinião, a gente está falando sobre individualização, né? Não existe um câncer igual ao outro. Cada paciente tem um câncer específico com as características específicas e o tratamento também passa cada dia mais por isso, né? Por individualização, principalmente para você, da questão da quimioterapia, isso acaba influenciando muito. Então, a discussão, principalmente em casos mais complexos, em casos mais delicados, eu acho que ela é mandatária, assim, tanto para alinhar o plano terapêutico, quanto para alinhar as expectativas com o paciente também, porque é o tratamento dele. Ele tem que saber o que vai ser feito, qual é a nossa linha de tratamento, a nossa linha de raciocínio e a aderência dele para que a gente possa iniciar o tratamento. Então, eu vejo de essencial importância. Sem dúvida. Hoje, como a Daniela falou, o tumor board, ao meu ver, ele muda o prognóstico do paciente, né? E o tratamento multidisciplinar, não só da rádio, da oncologia clínica e da cirurgia, mas da fisioterapia, Exato. da fono, Nutrição. da nutrição, principalmente no desfecho cirúrgico, é importantíssimo. Principalmente. Né? Então, quando você tem um paciente com uma performance nutricional melhor, você diminui risco de complicação cirúrgica, de fístulas, né, de infecção. Então, a parte psicológica também, como a gente falou aqui, que interfere na imunidade do paciente. Então, você tem um apoio de psicologia, de psiquiatria desses pacientes, é importantíssimo, principalmente nos tumores relacionados às mulheres, né? Mama, principalmente, que mexe muito com a autoestima da mulher, com o psicólogo da mulher. Tava falando ali agora de esôfago, né? Esôfago é uma questão hoje, né? Que acaba que é um caso, uma situação que tem que ter essa discussão, né? Bem próximo, né? Cirurgião, radioterapeuta, oncologista, né? Tá até passando ali de o momento certo. Às vezes você começa com outro tratamento e deveria ter sido outro. E essa visão também, às vezes, do que o cirurgião... Porque a gente, na prática, a gente às vezes pega, né, um resultado da biópsia, mas às vezes o que está acontecendo ali na cirurgia, do que viu e tal. É como eu falo, a clínica é soberana, né? O que o médico está vendo ali, muitas vezes vai fazer totalmente a diferença. As informações do ato operatório, para vocês, é importantíssimo, né? Ajuda muito. Né? Ovário, exatamente. Que ali a gente vai na confiança. E aí, conseguiu ressecar, tirou tudo mesmo? Ficou doença residual, não ficou. E isso é tipo da coisa que às vezes no exame em si não vai mostrar, na biópsia não vai mostrar. Mas é muito daquela... E aí vem também de ter a proximidade com o colega e também de ter a confiança, né? Porque o colega fala, não foi legal, ficou isso, não, vou ter que fazer esse tratamento mais para frente, depois, qual é o tempo de depois para poder voltar no cirurgião? Então isso faz uma diferença, né? E a gente vê que os tumor boards, né, que tem, e os 560, muitas vezes o paciente vai para uma consulta e às vezes aquela consulta tem mais de um médico, né? Às vezes ele está ali no meio, né, de vários profissionais, não só da área, né, da medicina, mas das demais áreas, e acaba fazendo muita diferença. Sim. E para o paciente também, né? Ele se sente, né, prestigiado, o centro exatamente, ali, né? Com todos discutindo e falando sobre o caso dele. Tudo. Então, o paciente, ele realmente, a hora que você está ali, você pega, às vezes tem um colega e chama para poder conversar, ele se sente super importante. E às vezes a gente liga na hora pro colega com o paciente na sala, às vezes, né? A pessoa já fazer isso, ligar pro colega para discutir o caso do paciente com o paciente em sala. E esse resultado... E aí entra também a parte, né, emocional, essa parte de segurança, de perceber que... Se sentir cuidado. Isso. De ter várias pessoas pensando, realmente é uma diferença muito grande. E como é que vocês veem essa integração? Por que às vezes ela é difícil de ter essa integração, às vezes, de profissionais, né, dessas várias áreas? O que vocês acham hoje o principal fator e o que a gente poderia fazer para melhorar essa integração da equipe? Eu acho que a grande dificuldade é a correria do dia a dia, né? Você está naquela correria, tendo que fazer, operar um, operar outro e aquela correria grande. Mas tem formas de tentar, né, abreviar isso aí, criar momentos que a gente estava até discutindo aqui, de a gente começar a melhorar a questão do tumor board, né, chamar outras especialidades também que
que fazem parte, são fundamentais no tratamento do câncer, a radiologia, por exemplo. Patologia. A patologia, né? Então, são áreas que às vezes ajudam bastante nas tomadas de decisão, né? Eu acho que tudo é questão de hábito, de rotina e de querer. É difícil. Realmente, eu acho que a vida do médico, ela, né, é sobrecarregada. A gente tem muita responsabilidade, tem muita função, tem muito trabalho. O tempo inteiro a gente está falando sobre trabalho, da hora que acorda, da hora que vai dormir. A questão do WhatsApp hoje em dia dos médicos, né? Enfim, a gente não trabalha só ali no ambulatório, a gente trabalha respondendo mensagem, o paciente passa mal, a família entra em contato com você, é Instagram, né, que a gente tem, então o tempo inteiro também, né, eles têm acesso a gente e eu acho que tem que ser assim mesmo, falar e responder, então, assim, realmente é complicado, mas eu acho que tudo passa por querer, né, se um dia a gente falar, olha, vamos agora juntar cirurgia, onco, patologia, radiologia, é tal dia, tal hora, talvez no primeiro dia não tenha um quórum suficiente, mas aí isso vai virando hábito, vai virando rotina, uma vez por mês, e as coisas vão acontecendo. E também, gente, tá aí, o telefone tá aí o tempo inteiro, o WhatsApp também tá aí, também a nosso favor. Tem dúvida? Isso é o que eu faço, pelo menos. Eu tenho dúvida, eu ligo. Na hora, eu mando a mensagem, na hora eu passei esse paciente aqui, eu tô vendo, eu acho isso, você acha o quê? Qual a sua programação? Você operou, você viu o quê? Né? Enfim, e a gente discutir e achar um plano terapêutico que seja mais adequado para aquele paciente. E que nem a gente falando, tem estudos que mostram que esse cuidado multidisciplinar de discussão, ele aumenta a sobrevida, melhora o resultado do paciente. Agora também passa, é um outro fator também que eu acho que também é investimento. Porque, queira ou não, essa correria que também muitas vezes a gente tem, é porque a gente também é sobrecarregado de pacientes, essa coisa de atendimentos, então, e entra muito também a questão dos investimentos públicos, dos investimentos privados, porque realmente, muitas vezes, o toque de caixa, né, de chegar em volume, muitas vezes você pode perder a qualidade, então é importante também ter esse investimento também, que é um investimento, porque o tempo, né, tempo tem um valor, né, então assim, você ter esse cuidado especial também é importante também, como é que faz também esse investimento, de onde que vem esse recurso, porque também demanda, né, um cuidado, um tempo maior em relação a a essa abordagem, né, multidisciplinar. E o que é que vocês veem hoje, assim, né, assim, hoje, o que é que é mais feito dentro da prática da radioterapia, da cirurgia, e o que é que vocês estão percebendo de inovações, de mudança no dia a dia, nos tratamentos hoje? E se tem tratamentos que estão surgindo e que a gente às vezes não tem disponível, qual a visão que você vê hoje na radioterapia? Na radioterapia, sim, a inovação é a tecnologia, né? É a tecnologia dos aparelhos, é a tecnologia de checagem do planejamento, que já existem, né? E existe, inclusive, um que foi lançado no Brasil, agora no Rio de Janeiro, lá no Barradó, que é um aparelho que checa diariamente, milimetricamente, o que o radio-oncologista fez no seu planejamento. Então, isso é sensacional. A gente, hoje em dia, o que a gente faz é 1 a 2 vezes por semana, essa checagem é feita. Então, você fazer isso milimetricamente todos os dias garante um resultado provavelmente melhor, um desfecho provavelmente melhor do que o que a gente possui hoje. Infelizmente, é caríssimo. Quando a gente fala em tecnologia para câncer, tudo é muito caro. A gente está falando de dólares, a gente está falando de milhões de dólares, né? Então, é o que a Renata está falando sobre iniciativa privada, né? Sobre poder de investimento. E para a radioterapia e os estudos todos, né? Que caminham cada vez mais para um número menor de fração e uma dose relativamente alta, né? Então, quase todos os sítios têm se encaminhado para isso, né? Eles têm tentado provar que tem o mesmo desfecho. Por que isso, né? Porque quando a gente fala em pacientes de países de primeiro mundo, não tem tanto impacto. Tem emocional. Você, por exemplo, tratar 15 dias uma mama, ou tratar 30, ou tratar 35, tem um impacto emocional. Você está um tratamento mais longo, a toxicidade mais alta. Quando você fala em um tratamento de 15, 10 dias, principalmente em pacientes de terceiro mundo, que tem dificuldade de se locomover, que tem dificuldade financeira, dificuldade de estadia na cidade, isso tem um impacto grande.
Muito grande. E para quem está acompanhando pra gente, porque tem muita gente que não sabe o que é radioterapia. A pessoa, hoje a gente, quando está no tratamento, né, dos pacientes que chegam, o campo que é mais desconhecido, né, é radioterapia. Como é que você conseguiria assim, explicar de uma forma... Como é que você explica o que é radioterapia? Isso eu tenho que fazer todos os dias. Todos os dias eu tenho que explicar para os meus pacientes de consulta nova o que é radioterapia, porque a maioria não sabe exatamente como é que é. E mesmo eu explicando, no primeiro dia, quando eles chegam, ainda é tudo muito desconhecido. A quimioterapia, todo mundo sabe que vai vir lá uma injeçãozinha, vai pegar a veiazinha e vai dar o remédio. A cirurgia sabe que vai abrir o paciente, mas a rádio ninguém sabe. Porque a radioterapia é uma radiação, né? É uma luz, né? E, de fato, apesar dela ser menos desconhecida, ela é amplamente utilizada. Por volta de 60% a 70% dos casos de câncer vão ser tratados também com radioterapia, que é um número muito grande. Então, é a radiação ionizante, é o raio-x, só que é tratada de forma terapêutica, né? Diferente do raio-x que faz de pulmão, de pé, de abdômen, que é de forma diagnóstica, né? Então, essa radiação, ela existe para tentar destruir as células cancerígenas. Ou, se não puder destruir, pelo menos controlar. Ou, se não puder controlar, pelo menos diminuir uma hemorragia, diminuir a dor de paciente que tem uma metástase óssea, que tem uma dor importante, que está dependente de morfina, que não consegue andar, que está acamado, né? Um paciente que está com hemoglobina muito baixa, que precisa de transfusão diariamente. Enfim, múltiplas situações. Ela pode ser feita tanto com objetivo curativo, né? Concomitante à quimioterapia, por exemplo, esôfago, reto, né? Em outras situações, colo de útero, ou adjuvante, né? Pós-operatória, ou pós-quimioterapia, na maioria das vezes pós-operatória, ou então com o objetivo de paliação, né? Nesse sentido que eu estou falando, uma compressão medular, uma disseminação óssea, né? Então ela é muito bem difundida nesse sentido. Carol Eduardo, o que é uma cirurgia e o que tem aí de novo? Usa anestesia para fazer cirurgia? Como é que é? Usa. Ah, ainda bem. Sempre. Ainda bem. Então, na realidade, o grande avanço aí na cirurgia é a robótica, né? Hoje a robótica, ela está se tornando aí padrão ouro para tratamento oncológico minimamente invasivo, né? Com tempo de internação menor, menos dor pós-operatória, né? Então, eu acho que a robótica é o grande avanço hoje que a gente tem na cirurgia. Em termos de técnica cirúrgica, não muda muita coisa, né? Uma coisa ou outra, uma transposição uterina, uma coisa, mas no geral não muda, né? Agora a tecnologia realmente veio aí para ficar, né? Inclusive a gente já está tendo hoje no SAMU, já estamos com um robô, né? O Versus. Já operou? Já tem bastante gente já fazendo treinamento, estou em fase de treinamento. E eu acho que é o futuro aí da oncologia aí, vai ser a robótica. E agora, assim, tem certas situações, tipo, por exemplo, um câncer de estômago maior, assim, no local, às vezes uma cirurgia convencional vai depender muito também da experiência, né, do serviço, né, do tipo de cirurgia. Da experiência e do paciente também, né, porque às vezes você tem um paciente... É que hoje não é uma contraindicação já ter cirurgia prévia. A robótica não é uma contraindicação. Você pode operar pacientes via robótica, mesmo aqueles pacientes que já foram operados de forma aberta anteriormente. Mas a gente sabe que cada caso é um caso. Tem pacientes que operaram já, tem cirurgias prévias, e que você entra numa barriga hostil, com múltiplas aderências, e aí realmente a robótica tem uma limitação um pouco maior do que a cirurgia aberta, né? Ou lesões muito grandes também, né? Sarcomas de reto peritônio, que você não tem campo para poder operar pelo robô. E aí ainda a cirurgia aberta ainda tem seu lugar, né? E como é que você vê... Então é muito individualizado, né? Mas hoje a tendência é que a grande maioria dos tumores você consiga tratar por robô. Entendi. E como é que você vê os desafios? Existem os desafios do dia a dia. E como é que você vê chegando essas novas tecnologias? Também depois eu passo para você em relação às novas técnicas de radioterapia, em relação ao acesso, financiamento das pessoas a população que está acompanhando a gente na hora que precisar de ter esses tratamentos. Engraçado que a gente está chegando aí a robótica pelo sistema privado, né? Que é o Hospital SAMU.
Mas eu já, inclusive, fiz até uma reportagenzinha na época do ICONSO, falando um pouquinho sobre a robótica. E realmente eu acho que não demora muito tempo para a gente incorporar essa tecnologia ao SUS, porque com a quebra das patentes, a tendência é vir barateando, né, os equipamentos. E eu acredito que num período aí de médio prazo, acho que talvez a gente já tenha incorporado aí a robótica ao SUS. Aí isso vai depender muito do interesse público, né, do Estado, de querer fomentar a tecnologia. Mas a gente já tem hoje no hospital de base programas de incentivo à videolaparoscopia, por exemplo, né? Que a gente já opera, inclusive, no hospital de base laparoscópica. E eu acredito aí que a médio prazo seja factível, com o barateamento dos equipamentos, a gente incorporar essa tecnologia ao SUS também. Entendi. E na rádio? Na rádio, o que a gente faz hoje, né, pelo SUS, a gente faz também particular e faz convênio. Certo. Eu não vou dizer que todos os pacientes que passam, por exemplo, colo de útero, próstata, entram para fazer um MRT, por exemplo, né? Não exatamente todos. Por quê? Porque a gente tem a questão do volume, porque a gente tem uma quantidade limite para colocar os pacientes da radioterapia para serem tratados. Mas aqueles pacientes que têm indicação, que são do sistema público de saúde, eles entram para o MRT. O que é MRT? E a MRT é a técnica mais avançada que a gente tem, principalmente para a pelve, hoje tórax, né? Onde a gente consegue direcionar o feixe de radiação milimetricamente, porque tudo para rádio é milimétrico ou é centimétrico. Por que tem que ser milimétrico assim? Por que tem que ser preciso a rádio? Porque senão você acaba atingindo os órgãos adjacentes, né? Entendi. E não é o que a gente quer. Mesmo a gente tendo segurança, delimitando todos esses órgãos ao redor, se esse paciente se mexe ou se ele sai da rota do planejamento, a gente não tem como garantir com certeza absoluta que aquela dose que foi prescrita, por exemplo, no rim, vamos supor, não é o que eu quero tratar, colo de útero. Não tenho como eu garantir, se ele ficar se mexendo muito, e se eu não tiver um parâmetro para checar aquilo, que não tenha chegado uma dose mais alta no rim, por exemplo. Entendeu? Na bexiga, por exemplo, se eu estou tratando próstata. Então, por isso que tudo para rádio, milimétrico e centimétrico é importante. Por isso que o paciente não pode se mexer. Por isso que as tecnologias que checam o paciente todos os dias, ou o máximo de dias possíveis, são as mais indicadas. Porque garante a dose naquela região. Garante que o desfecho, que o controle vai ser melhor. E como é que é aquela radioterapia que faz em metástase, radioterapia estereotáxica? Como é que é essas outras radioterapias que volta e meia os pacientes precisam? Quais são essas diferenças? A gente tem aqui, como é que é esse dia a dia desses outros tipos de tratamentos de rádio? Então, a radioterapia estereotáxica é similar à SBRT, né? O que é SBRT? SBRT são doses muito altas com frações muito pequenas. Então, para você fazer isso, em média, o que a gente faz de dose dia é 2 Gray dia, 1,8 dia. A título de exemplo, quando a gente está falando de SBRT, a gente está falando de 6, 7, 10, 12 Grays dia. Então, assim, o nível de possibilidade, de toxicidade, caso você não tenha um controle muito grande, é muito maior. E isso a gente não faz aqui, né? Infelizmente, a gente não tem acesso a essa tecnologia aqui. Mas é um caminho que é possível e, se Deus quiser, há de ser viável, né? Em médio prazo, pelo menos, né? Que é uma coisa que realmente faz muita diferença, principalmente para tumores de crânio, né? Metástase óssea, tumores de crânio, faz realmente muita diferença. Hoje a gente Até a radioterapia intraoperatória também. Intraoperatória também, para mama, exatamente. E radiocirurgia, conta aí como é que é radiocirurgia. Entra na sua cirurgia? Como é que é essa radiocirurgia que o pessoal fala? Então, radiocirurgia é o que a maioria dos pacientes fazem para o crânio, né? Radiocirurgia é a mesma base, são doses muito altas com frações muito pequenas. E crânio, principalmente crânio, que a gente está falando ali de estruturas importantíssimas, né? Cerebelo, os hemisférios são super importantes, o occipital, tudo. Então, isso aí, se não tiver um controle muito grande, infelizmente, você não tem como garantir o sucesso, né? E tem que ter um planejamento muito, muito bem feito. A radiocirurgia hoje, muitas vezes, você faz com o apoio de colega neurologista também, né? Que ajuda ali no delineamento e tem resposta
fantástica, inclusive para a GBM, por incrível que pareça. O que é GBM? GBM, o glioblastoma, né, que infelizmente é o tumor mais agressivo cerebral. Entendi. Com boas respostas. E me conta aqui, grande Eduardo, em relação à cirurgia, o que geralmente, assim, o que é importante, assim, um paciente que vai fazer uma cirurgia oncológica, quais são assim, aqueles detalhes que fazem a diferença para ele ir operar e no pós-operatório, no dia a dia, assim, da cirurgia? Eu acho que o grande pilar aí de ter sucesso cirúrgico, primeiro é a gente ter uma avaliação nutricional adequada, né? Tentar nutrir esse paciente bem. Ter um suporte psicológico, como a gente falou. Eu costumo falar para meus pacientes que time que entra derrotado em campo jamais sai campeão. Entendi. Então, não parece, mas é um fator bem importante. A questão emocional do paciente, de acreditar que vai dar certo, que vai ficar curado, né? Então, é esse conjunto aí que ajuda a gente a ter sucesso. Mas, de uma forma geral, no tratamento do câncer, o principal fator para sucesso no tratamento, para alcançar a cura, é a fase em que o câncer foi descoberto. Né? Quando você tem diagnósticos precoces, né, tumores iniciais, a gente chega a alcançar aí mais de 90% de cura nesses pacientes. Né? Então, daí a importância do rastreio do câncer, né, para a gente tentar diagnosticar os tumores numa fase mais inicial. E depois que opera, assim, quais, assim, o que as pessoas, o paciente, a família tem que ficar de olho quando opera? O que liga o alerta, assim, de algo de prevenção? O que é importante, assim, depois que faz uma cirurgia oncológica? É fazer o segmento, né? O segmento pós-operatório, né? Que ele é feito tanto com um cirurgião oncológico como com um oncologista clínico também. Então, é fazer os exames de rotina a cada 3 meses, as revisões, né? Para a gente certificar que esse tumor não voltou, né? E caso tenha voltado, a gente tratar ele em tempo hábil. Né? Tem alguns tumores que a gente consegue tratar a recidiva, a metástase, né? Ainda com chance de cura. Que tipos, assim, de tumores, de câncer que não tem como pensar em cura sem cirurgia? Na realidade, a grande maioria dos tumores sólidos, para pensar em cura, envolve a cirurgia. Né? Eu acho que sempre tem as exceções, né? Às vezes você vê aquele caso de uma doença, às vezes metastática, que você fala aí não tem mais cura, e o cara faz quimio e some tudo, e às vezes perdura a resposta por um bom tempo. Né? Mas os tumores sólidos, a grande maioria deles, para falar em cura, você tem que envolver a cirurgia, né? Seja estômago, seja pâncreas, intestino, rim, né? A grande maioria dos tumores sólidos, a cirurgia está envolvida aí no processo de cura. E vou jogar a bola para a radioterapia. Que situações que a radioterapia pode fazer uma radioterapia e não precisar fazer uma cirurgia? Tem situações que a radioterapia pode substituir uma cirurgia na cura de algum tipo de câncer? Ela sozinha? Não. Ela sozinha? Não que eu me lembre. Às vezes é recidiva, tumor, né? Recidiva ou então tumor cerebral. Né? Já peguei. Laringe, perfeito, lembrei. Laringe, colo de útero. Não, mas sozinho tem eu rádio, tem braque. Mas eu falo assim, o principal, né, assim, da rádio, que poderia substituir, de não precisar, às vezes, de ir para cirurgia, de tratamentos que você está buscando a cura e fica tranquilo de não estar fazendo a cirurgia. Rádio, braque, em colo de útero, perfeito. Isso tumores do sistema nervoso central. De cabeça e pescoço também, pescoço, né? Cabeça e pescoço. Esôfago, às vezes, né? Esôfago. Em algumas situações. Esôfago, os pacientes mais debilitados acabam indo para a rádio exclusiva. Mas uma coisa é o paciente ir porque não tem condição de operar. Outra coisa é a radioterapia ter, né, indicação. Mas eu tenho alguns pacientes de esôfago que fizeram neoadjuvância e que eu operei depois com resposta patológica completa. Acho que Renato deve pegar bastante aí também, não pega, Renato? Acontece.
E aí, assim, tem os protocolos que às vezes você tem que fazer depois da cirurgia, quando chega aquela cirurgia e tá a resposta patológica completa, é igual mama. Mama ainda, você, mesmo que você tenha uma resposta muito grande ali, né, no tratamento de quimioterapia, fala, doutor, mesmo se desaparecer, tu tem que ir pra cirurgia. Nesse momento tem. E é lógico que quando vem ali resposta patológica completa, não tem nenhuma célula do câncer, a gente fica muito feliz. E pode ser que em algum momento tem algum estudo que fale, não, você não precisa complementar. Só que qual a técnica que vai garantir que não ficou nada, né? Essa que é a questão, né? Então, deixa eu aproveitar aqui que tem muita gente que está comentando aqui e vou aproveitar algumas perguntas, né? Para poder a gente fazer um rapidão aqui para poder tentar as pessoas que estão entrando. Júlio Gomes, locutor, boa noite a todos, parabéns a vocês por passar tanto conhecimento para nós, estou feliz com o tratamento que o doutor Renato me conhecimento de proporcionar. Falou gratidão a Deus a sempre. Muita gente. Nilzene me ama. Obrigado, Nilzene. Luana com Leda, agradecendo toda a equipe, né? Tratamento humanizado. Vamos ver aqui perguntas. Ó, esse aqui para você, Dani. É possível fazer radioterapia mais de uma vez no mesmo lugar? Depende. Multifatorial essa pergunta. Porque assim, ó, existe uma dose limite. Por exemplo, se envolver medula é o principal órgão para a gente poder fazer uma indicação ou não de radioterapia. Existem alguns órgãos principais, mas medula é o principal. Cabeça e pescoço. Na maioria das vezes, paciente que foi tratado com dose curativa dificilmente vai entrar de novo para radioterapia. Por quê? Por causa da medula. Porque eu tenho um risco de mielite muito grande e eu não quero que esse paciente perca o movimento das mãos ou perca o movimento das pernas. Então, assim, tem que ser individualizado. Mas a resposta padrão é, na maioria das vezes, se o paciente for para um tratamento curativo, dificilmente ele vai fazer radioterapia de novo com o intuito curativo. Ele pode até fazer, mas na maioria das vezes vai ser com paliação. Viviane, que imagino que alguns de vocês, Viviane Lima, ela veio no último podcast, a gente estava falando sobre câncer de colo de útero, eu falo que ela é um dos grandes motivadores, a musa inspiradora muito do projeto Janeiro Verde. Sim. Ela tá mandando um abraço, né, um beijo para todo mundo, porque é paciente, ela passa, né, com nós três, né, e é um caso realmente que é uma guerreira, desafiador, né? Sim. E você teve uma cirurgia bem desafiadora, né, no caso dela. Então, muita gente bacana dando as suas opiniões. Tem uma pessoa aqui me falando que tem um paciente meu que está com sangramento e perguntou se é normal. Normal não é. Hemorragia nunca vai ser, não especificou a hemorragia onde, e está usando algum remédio para parar a hemorragia. É bem... Eu só falo que se for um sangramento que não estava, que aconteceu, corre para o pronto-socorro mais próximo, né? Para poder ser avaliado, que não vai dar para poder, nesse pouco tempo, ter uma análise em relação a isso. Mas eu falo, tudo que não é normal, tudo que está fora do normal não é normal, né? A pessoa, é normal acontecer? Não. Pode, às vezes, especificamente isso, pode às vezes acontecer. Mas o normal tá tudo normal, né? Muitas pessoas participando aqui. E aproveitando, gente, também, né, empresas, você que está aí acompanhando, né, o podcast, como que é importante a gente trazer esse momento aqui e a gente fala, né, que informações salvam vidas nesse mundo aí de fake news, que muitas vezes o desconhecimento, as informações erradas, muitas vezes matam pessoas, né, prejudicam, né, a questão do tratamento. E a gente está levando isso aqui de informações, tem um papel social muito grande. E a gente muitas vezes não tem tanta dimensão da onde que aquela mensagem vai chegar. Então, como sociedade civil, um empresário que tem uma empresa, que está vendo o podcast, sempre é importante pensar em ajudar, a incentivar, porque isso, a gente fala de sustentabilidade, do ESG, não tem como hoje as empresas, né, pensando em comercializar o seu determinado tipo de produto, você também não dá as condições, né, para aquela população. E ter a questão de informações, de tratamento, de ter essa ajuda, acaba sendo bastante importante. Aqui a Alessandra, você, doutor Renato, você é médico oncologista do meu pai, ótima pessoa, obrigado. Ritinha aqui, eu desconfio, que falando que é do melhor do mundo, tá... aí me ajuda, minha amiga, mas obrigado por todo o carinho. Mas muita gente aqui participando. E... doutora Daniele, me conta aqui quais os efeitos colaterais que geralmente
pode acontecer fazendo uma radioterapia e que às vezes preocupa, né, a pessoa? Depende do sítio, né, de tratamento. Mas eu acho que quando a gente fala assim sobre toxicidade da radioterapia, quase 100% você vai ter uma inflamação da pele, aonde vai estar sendo irradiada. Dói na hora que está fazendo a radioterapia? Não dói. Não dói na hora que está fazendo? Não dói. É uma luz, o paciente vai ficar deitadinho, o aparelho chega próximo e emite a radiação, que é uma luz, né? Então, não dói. Eu sempre explico isso. Não dói, ninguém vai te cortar, ninguém vai te pegar, nada. Não tem sangue, não tem nada. É só uma luz. Só que com o passar dos dias, com o passar do tempo, isso pode acontecer algumas toxicidades. A principal é a pele. Isso aí é comum em quase todas, né? Porque a rádio faz uma inflamação de pele. Então, hidratar muito. Todo dia eu falo isso com meus pacientes. Cheguem com a garrafinha de água, beba pelo menos seus 2, 3 litros de água todo dia. Passe um creme hidratante na região, que ajuda a reter hidratação. Então, eu acho que a pele é o básico de todos os sítios. E aí, de acordo com o local que está sendo tratado, as reações vão ser diversas. Se você pudesse falar para os governantes do mundo, do Brasil, de todo lugar, o que vocês falariam para poder mudar de ter hoje na prática oncológica, em cada parte específica do que vocês veem? O que você acha que precisa de ter um olhar dos governantes em relação ao tratamento oncológico? Na minha visão, é diagnóstico. Eu acho que se tivesse uma suspeita forte de câncer, estou falando mais assim, pelo sistema público de saúde. Aquele paciente que tem uma suspeita forte de câncer, se esse paciente realmente tivesse acesso rápido, eu acho que as coisas estariam diferentes hoje. Eu digo até cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei do diagnóstico e acesso ao tratamento, né? Que já existe essa lei, mas tem leis que infelizmente não são efetivas. Não são efetivas e não são cumpridas. Isso aí já daria muita diferença. Então, o que eu mais vejo de câncer é isso, sabe? Se a gente tivesse diagnóstico sendo feito rapidamente e esse diagnóstico levasse ao tratamento rápido, os desfechos seriam bem diferentes do que a gente vê hoje. Entendi. Meu grande Eduardo, o que você vê no seu dia a dia? Eu concordo, eu acho que tem que melhorar o acesso. Ao acesso tanto terapêutico, né, de radioterapia, de cirurgia, de quimioterapia, como o acesso também ao diagnóstico. Né, que, como a gente comentou aqui, o principal fator prognóstico dos pacientes é o estadio quando foi descoberto o câncer. Se você foi descoberto numa fase inicial, sua chance de cura vai girar em torno aí de 90% ou mais. Né? Então, ter acesso a um diagnóstico precoce e a um tratamento também precoce é fundamental. Hoje a gente vê, como eu falei, eu estou aqui desde já 8 anos na cidade e já houve uma melhoria significativa no acesso, tanto da parte oncológica, como de rádio, como de quimioterapia, mas ainda tem que melhorar muito. E que dicas de prevenção contra o câncer vocês dariam aí para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo? Você acha que são dicas assim importantíssimas para pensar, para não precisar chegar na gente? Eu falo isso para os acompanhantes dos meus pacientes. Não beba, não fume, pratique exercício físico, pelo menos 5 vezes por semana, seja o que for. Vou andar 40, 50 minutos, ande todos os dias. E não seja obeso. E tenha o menor percentual de gordura que for possível dentro do seu corpo. Eu acho que se você tiver essas 4, isso é o que é provado. Isso realmente é o que é provado para diminuir a incidência de câncer. Fora, assim, vacinação, né, câncer de colo de útero, que é importantíssimo, né, que aí já entra, é um externo, digamos assim. Cabeça, também, cabeça, pescoço, entendeu? Mas se você já fizer essas 4 coisas, a sua chance de ter câncer já é diminuída. Eu acho que é buscar ter hábitos saudáveis de vida, de uma saudáveis, forma geral, né? Exatamente. O estresse também é importante. O sono, dormir bem, se alimentar bem, né? Dieta rica em fibras, né? Evitar condimentados. Hoje em dia tudo é condimentado, né? Você dá pra sua criança um salgadinho, um negócio que fica ali fora da geladeira. Tem coisa que você não imaginava, tá vindo, né? Vai se estudando, coisa, bolacha. Maisena. Biscoito de maisena que saiu agora. Né? Então, assim,
É lógico que a gente sempre tem que olhar a questão essa questão de pesquisa, mas a questão hoje do estilo, e tem certas coisas que a gente está vivendo aqui que a gente ainda nem sabe o que pode estar muitas vezes levando, né? A gente sabe do estilo de vida, da alimentação, do mundo cada vez mais difícil, inóspito, né? Que eu falo, que às vezes facilita aumentar essa incidência de câncer. E também é importante os exames, né? De prevenção, rastreamento, que a gente está falando do diagnóstico precoce, o Papa Nicolau, pesquisa de HPV, né? Nas mulheres, a mamografia, colonoscopia. Eu daqui um ano, né? Eu quero ver se esse ano eu faço minha colonoscopia de prevenção. A partir dos 45 anos é super importante. Então, eu acho que são questões que é muito bom, né, para pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Acho que são informações que também, às vezes a gente fala para a gente mesmo, né, para poder reforçar, porque também vem muito da questão do hábito. E a gente está chegando, né, tudo que é bom está durando um pouco e eu vou deixar aqui para vocês fazerem, né, suas considerações finais. Que mensagem que você gostaria de passar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e principalmente aquelas pessoas que estão aí com diagnóstico ou tratamento de câncer? Eu queria dizer para essas pessoas, né, que a gente sabe do quão é difícil receber um diagnóstico de câncer, né? A gente sabe da morbidade, da mortalidade da doença. Mas é importante a gente ter fé, acreditar, né? Lutar, que as coisas vão se encaixando, né? E Deus sempre sabe de todas as coisas. Então eu acho que a fé, ela, não vou dizer que cura, mas ela é importante no processo de cura. Seja independente da religião da pessoa, do que ela acredite, mas ajuda demais no processo de cura. Você acreditar, você ter fé, você não se entregar. E é isso aí. E no tratamento a gente faz a mesma coisa. A gente briga todo dia, luta todo dia contra a doença. E a gente não desiste. Perfeito. Eu falo sempre assim para meus pacientes, que a gente tem que estar sempre na frente do câncer e nunca atrás. A gente não deve, ou pelo menos tente fazer o máximo possível para não ser surpreendido por ele, sabendo da história natural da doença e tudo. Então, eu concordo perfeitamente com você, Eduardo. Eu acho que o que da questão, tem coisas que não se explicam ainda, mas eu sempre falei isso para meus pacientes. Acredite, tenha fé, as coisas vão dar certo. Quando o paciente é desacreditado, o paciente chega, entregue, as coisas tendem a dar errado. Porque não sei se é uma força espiritual, eu não sei se é a questão imunológica, metabólica do paciente, da coisa emocional, mas a gente vê isso na prática. Pode não ser comprovado, embora muitos estudos já caminham para isso, né? Mas tem alguma coisa ali. Então, assim, paciente que acredita, que vai atrás, que tem uma boa relação com o seu médico, que acredita que o melhor está sendo feito, as coisas vão dar certo. Confia e entrega. Vai dar tudo certo. Então, não sei se vocês estão percebendo, essa noite já deu certo, né? Esse momento aqui de ter pessoas tão especiais, profissionais, que conseguem unir, né, a técnica e unir também a parte, né, de humanização. A gente vê aqui pelas mensagens que teve, para mim, né, como aqui fazendo essa parte do podcast, mas também para todos que estão acompanhando, é uma honra e a gente só agradece, né, pela participação de vocês, pela generosidade do seu tempo, de vir aqui, né, trazer essas informações assim, que são extremamente importantes. E aproveitando vocês que estão aí, não vão deixar de dar o like, compartilhar, se inscrever, porque depois eu vou arrumar um jeito de contabilizar, ver quem está acompanhando aqui no Instagram, e se eu ver que não está inscrito, eu vou ficar de mal, viu? Eu vou bloquear, não vou atender mais não, viu, gente? Então, ó, compartilha, e eu vou começar a ser rigoroso aí para poder vocês compartilharem, porque ter essa possibilidade de ter essa, como se diz, essa oportunidade de ter uma participação de colegas, né, de várias especialidades da área do tratamento de câncer, é algo que realmente
é muito importante. E se vocês precisarem, esses grandes colegas estão lá no Hospital SAMU, em alguns outros locais, né? O doutor Eduardo também trabalha, né, no seu consultório, trabalha também no Hospital Geral, também está aí na luta no sistema público. Então, são pessoas, são colegas, são jovens, mas que já têm aí uma experiência muito grande. E eu já falo que, não só aqui, mas é uma honra e um prazer muito grande de ser colega e trabalhar com vocês, porque eu sinto que o bem está sendo feito. Então eu só tenho que agradecer a todos, né, que estão aqui participando e mostrando aqui que a gente está sempre aqui unidos contra o câncer. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Até a próxima. Segunda-feira nos acompanhe. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau.